um dos dias mais tristes da minha vida, quando eu vejo esse homem em cima de um palanque político, onde ele virou animador de torcida, um homem conhecedor da palavra de Deus, totalmente rebelde àquilo que ele aprendeu durante toda a sua vida. Hoje, esse se diz pastor, está contra as autoridades constituídas de um país soberano, sendo que a palavra de Deus, que ele diz que obedece, e na verdade ele está desobedecendo quando ele sobe no palanque e vai contra e incita e ameaça as autoridades constituídas. Em Romanos, no capítulo 13, no versículo 1 e 2, diz assim: todos devemos sujeitar as autoridades governamentais, todos, pois não há autoridade que não venha de Deus, e esse pastor sabe disso. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o próprio Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. Esse homem, ele está incitando a população brasileira contra o Supremo Tribunal Federal, afrontando os juízes constituídos pela nossa Constituição Federal. Ele afronta o Congresso Nacional, ele afronta o Senado Federal, ele afronta a Câmara Federal, ele afronta o Exército porque ele chamou os generais de frouxos, de covardes e de omissos. Ele afronta a Aeronáutica, ele afronta a Marinha, a Polícia Federal, ele afronta a Polícia Civil, a Polícia Militar do Distrito Federal. Inclusive teve policiais do Distrito Federal que foram agredidos com barra de ferro na cabeça. E esse homem aí foi um deles que incitou e colocou pilha para que as pessoas descessem para Brasília para quebrar. Ele afronta os juízes constituídos, os promotores, a Polícia Civil, as guardas municipais, os tribunais superiores eleitorais também. Na verdade, ele não obedece à Bíblia, porque até Pilatos, quando falou com Jesus, ele teve medo e ele respeitou Jesus quando ele disse para Jesus lá em João, no capítulo 19, versículo 10, Pilatos disse para Jesus assim: por que se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos para Jesus. Ele disse assim: você não sabe que eu tenho autoridade para mandar soltar ou mandar crucificar você? E Jesus, com toda a autoridade, com toda a humildade, que esse homem aí de camisa pedindo anistia já para criminosos, golpistas, vândalos, ele disse assim, Jesus disse: você não tinha e não tem autoridade se não fosse por mim dada. Se você tem autoridade, é porque o meu Pai o constituiu como autoridade. E para finalizar, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, diz assim: antes de tudo, recomendo a esse homem de camisa amarela, dizendo aí anistia já, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é o que esse moço aí deveria estar fazendo. Só que ele sobe no palanque, vira animador de torcida, vira um rebelde, vira um irresponsável, quando ele mandou para a cadeia mais de 1.500 pessoas na Papuda e na Colmeia, e agora ele, com essa cara de revoltado, que você vê que ele está transformado, não pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo jamais estaria em cima de um caminhão político fazendo com que a população brasileira se revoltasse,
se revolte contra as autoridades constituídas. É uma vergonha, é uma tristeza muito grande no que se tornou os líderes evangélicos do Brasil, capachos, pau-mandados e pessoas totalmente destoados daquilo que o Evangelho de Cristo prega. Porque Jesus, para finalizar, jamais estaria numa manifestação política contra qualquer autoridade. Pelo contrário, Jesus estaria nesse palanque pregando paz, amor, conversão. Eu não vou aguentar não, gente. É muita tristeza ver essa figura patética que se tornou Silas Malafaia, o animador de torcida de político